Jovem, esse é o resumo da semana do Brasileirão Rainbow Six. Um Brasileirão Rainbow Six que teve, nesse último domingo, a estreia do grupo B. BD, Black Dragons, Santos Dex, Merciless Gaming e Operation Kino se enfrentaram, não todos contra todos, né? No caso, Merigene e Retalha. Mas a gente teve às 2 da tarde, o primeiro jogo do dia. A BD não recebeu tão bem a Santos Dex, né? Saiu chateada porque tomou um 2 a 0. A Santos não recebeu muito bem a Black Dragons, não foi muito receptiva. É verdade, a ordem dos fatores nesse momento altera. Digamos que a Santos... Não colocaram um tapete de boas-vindas, né? Esticaram na real o tapete da maldade, porque acabou sendo um 10 a 3 em rounds, foram 2 mapas vencidos, e assim, com muito destaque, com muita... Não teve zica de narrador, tá vendo? Não teve zica de narrador. Que eu cantei a pedra falou, que a né? Santos ia Famoso, ganhar. né, pela zica. Não, eu sou famoso pelas pedras boas que eu jogo, né? Porque até agora eu não errei um resultado desde a primeira temporada. Desculpa aí, gente, mas eu sou bom nisso. Vamos ver. Acabou que a Santos conseguiu levar uma certa facilidade. Então a BD repetiu algumas estratégias, então principalmente de defesa, de posicionar todo mundo fora da área de bombas. A Santos, de forma inteligente, foi lá e falou, já que tá todo mundo fora, isso aconteceu no primeiro mapa ainda, a gente vai e entra passando o caminhão direto do bomb site. O Gohan fez isso no primeiro mapa, aliás, no banco, e no segundo mapa, no mapa Oregon. Então a BD, faltou a moeba da BD se adaptar à partida, enquanto a Santos teve isso como um destaque. Além, claro, do desempenho individual dos jogadores. Se você pegar o nosso MVP, o Moringa, jogou só um pouquinho assim no banco e no Oregon. Defesa, ataque. Não tinha como. Clutch ele fez um no banco e outro no segundo mapa no Oregon ainda. Então, a Santos, talvez aí a melhor equipe da atual temporada que a gente tem. É isso aí. É a nova velha line da Santos Dex, né, Meli? Esse entrosamento que vem de outros carnavais tá se mostrando essencial nesse momento, porque eles não precisam mais se adaptar, né? Como outros grandes times estão precisando adaptar poucas peças ou muitas peças no cenário. A grande diferença com a Santos Exterior é que, até com a própria BD também, né? Os dois, né? Isso aí vale para os dois times. É que, como eles já estão há muito tempo no cenário, já se conhecem muito bem, então trocar um jogador ou outro de vez em quando não faz tanta diferença. O entrosamento continua o mesmo, porque eles já se conhecem e já conhecem os jogadores de outras temporadas, quando jogou contra ou até a favor, né? O próprio Namoringa, né? O Namoringa, ele é um jogador que tá desde o início da Santos Exterior, desde a época do Warface, então ele tá participando do competitivo do esportes, né, em geral, com a Santos Exterior há muitos anos já, e só teve uma temporada fora. Foi pra Cade, não gostou, aí voltou. Então, assim, é difícil realmente você pegar jogadores que já se conhecem há muito tempo e não conseguir um entrosamento mais fácil. Que é o diferente da INTZ, da Kino, da Merciless, esses times que estão com jogadores com muita experiência, que jogam muito bem, mas não tinham tanto contato um com o outro assim, né? Talvez ali numa brincadeira de ranqueada, de casual e tudo mais, mas competitivamente mesmo não havia tanto esse contato. A Thalia falou sobre o que faltou para a BD, que foi aquela estratégia moeba, né? Se adaptar ao adversário, mas o que eles tiveram de bom? O que dá para apontar como ponto positivo no desempenho da BD hoje, apesar da derrota? A BD ainda continua sendo uma equipe agressiva, continua sendo uma equipe que tem boas eliminações. Então eu acho que isso é o principal diferencial deles frente às outras equipes. Só que o Rainbow Six, hoje em dia, não é só eliminação. A gente trabalha com a América Latina, todo mundo fala, a skill da América Latina chega a ser absurda comparado a dos outros lugares, comparado à Europa, comparado à América do Norte. Mas, falando francamente, eu acho que tem que partir do princípio. Parou essa questão de só pensar em eliminação e vamos começar a tentar iniciar o desativador, começar a trabalhar mais um round, porque o Rainbow Six é isso, não adianta você matar. As principais equipes do cenário mundial estão fazendo as duas funções, estão realizando as duas táticas, né? Tanto na hora que precisa matar, vai lá, faz esse esquema, quanto também precisa iniciar o desativador, pode ir com calma, pode trabalhar estrategicamente, vai e usa realmente o Rainbow Six do jeito que ele foi feito. Boa. A segunda partida desse último domingo, Merciless Gaming contra Operation Kino, foi o jogo que quebrou os recordes de decibéis aqui na nossa arena Rainbow Six. Foi uma gritaria, rapaz, que é difícil até descrever. Muito em conta das comemorações efusivas da Merciless.
que levou uma belíssima vitória hoje, né, menino? Sem dúvida nenhuma. A gente viu uma coisa que a gente estava esperando que fosse acontecer, né? Tanto com a Kino quanto a Merciless. A estreia de verdade no competitivo do Rainbow Six Siege. Porque eles estavam já em 2 campeonatos, tanto na Pro League quanto na Alienware, estavam jogando, estavam se conhecendo. Até uma coisa que o Intact falou, né, da Kino, que eles estavam primeiro se conhecendo para depois conhecer os times, e a Merciless provavelmente a mesma coisa. A Merciless, com seus horários certinhos, bonitinhos de treino, conseguiu trazer tudo que eles aprenderam durante todo esse início de temporada para o jogo de hoje no presencial, não se deixaram abalar com a partida frente a frente aos jogadores adversários, que isso é uma coisa que influencia sem dúvida nenhuma. Presencial é totalmente diferente do online, mas de qualquer maneira a gente viu um jogador que a gente já esperava que fosse se destacar ao Noves e uma equipe muito bem comunicativa, uma equipe que sem dúvida nenhuma teve o seu destaque, como você já comentou, na comunicação. Cara, era o tempo inteiro, a gente ouvia os jogadores se falando. Cara, foi o time que eu mais vi se comunicando durante essa temporada, e inclusive a primeira temporada. Então, assim, fantástico, incrível. Não, berrando, né? Pois é. A Merciless teve um detalhe muito importante. O nível de rotação deles era muito inteligente. Não era um jogador resolvendo vou rotacionar. Você via a expressão dos jogadores dentro do jogo no seguinte modo. O Bor, quando ia rotacionar, alguém ia lá, se aproximava dele, quebrava um alçapão e ele entrava. Então, assim, você via a comunicação completa. Todo mundo sabia que o Bor ia rotacionar. Porque todo mundo mudava de posição constantemente. Parece quando você tá jogando jogo de futebol, que no meio da partida você muda a formação do time, de 4-4-2 pra 4-3-4, sei lá, e por aí vai. Então, assim, você vê os jogadores saindo de posição, eles estão mudando constantemente de posição. Eu achei isso incrível, eu achei muito disciplinada a Merciless nesse jogo. Boa, e o Noves MVP dessa partida é o cara a se fechar o olho, focar o olho, a se observar nesse nosso Brasileirão? Será que vai ser a grande revelação? Eu acho que do Brasileirão e também eu acho que da atual temporada, de todos os campeonatos, o Noves, ele vem tendo um ótimo desempenho, não tem como, todas as partidas pelo menos ele consegue quase que um KD de 2 eliminações por round. Isso, cara, você também pensa, 2 eliminações por round, é praticamente impossível alguém fazer isso. Ele tem que estar matando o meu, tem que estar matando o dele. Hoje ele até não... TK. E TK. Até double kill com TK ele faz. Ele faz. Então, se é pra garantir as 2 eliminações, ele vai lá. Só que o Noves, ao mesmo tempo, hoje, ele não conseguiu na segunda partida matar muito. Ele apareceu em momentos específicos do segundo mapa, aliás. No primeiro foi predominância do Noves. O segundo mapa ele era anulado logo de começo, né, em algumas partidas ali. E com isso, a Kino deu uma respirada, né? E conseguiu quase levar o seu mapinha, chegaram no overtime, mas não foi suficiente, né? Tava 4-0, a Operation Kino ainda ressuscitou, achei que a pressão psicológica já ia abaixar total o rendimento da OPK, que realmente tem sido o principal problema. Adaptar todos os 5 jogadores, cada um, e claro, trazer uma tranquilidade pro time. Por algum motivo surgiu ali, naquele momento, e isso eu acho que já é o suficiente para eles pensarem para a próxima partida e falar assim, olha, nossa line tem potencial. Lembrando das regras do nosso Brasileirão Rainbow Six, quem vence partida por 2-0 não leva 2 pontos para casa, mas 3 pontos para casa. Então a gente tem esses 2 times vencedores de hoje, empatados com 3 pontos lá na ponta. Qual a importância de vocês, que vocês veem dessa conquista de pontos maior a longo prazo? Você vai mais tranquilo, entendeu? Você se sente mais satisfeito com o resultado, obviamente, porque além de você ter essa vantagem contra um time adversário, você pode ainda pensar do que pode acontecer nas outras partidas. Por exemplo, eu enfrentei um time mais difícil do grupo. Consegui 3-0. Então nos próximos eu posso ter um pouco mais de tranquilidade. O nervosismo... 2-0, 3 pontos, né? 3 pontos. 3-0 eu falei, né? Não, 3 pontos. Eu conquistei 3 pontos. Venci por 2-0. Então, assim, o nervosismo vai ser menor na próxima partida. Obviamente que eles não podem subestimar de maneira nenhuma qualquer time. Todos os times que estão dentro do grupo é porque merecem estar participando do cenário competitivo. De alto nível, no caso. Então, assim, quando você vence por 2-0, você tá com aquela sensação. Putz, cara... Consegui vencer o time mais difícil do grupo por 2-0, então no próximo eu posso ir com um pouco mais de calma, menos nervosismo, para tentar batalhar por mais 3 pontos. Não que vá relaxar, mas que pelo menos vai ficar mais tranquilo, porque assim, vamos botar o caso do grupo A, por exemplo,
da Nox e da Pen Gaming. A Nox e Pen Gaming, a Nox tá com 3 pontos, a Pen Gaming tá com 2. Então, dependendo do resultado da BRK e da INTZ agora no próximo domingo, a Pen Gaming pode continuar ou em segundo ou em terceiro. Então, eles têm que se preocupar mais com a vitória dos outros do que com a deles mesmo. Então, rola sempre um nervosismo, uma preocupação. Você entendeu tudo que o Mei falou? Com toda certeza. O resumo eu dou pra você. Um time pode ganhar, outro time pode perder. Isso é fato. Exatamente. É um jogo de ganha ou derrota. É isso. Isso aí. No próximo domingo, então, a gente volta ao vivo com mais jogos, segunda rodada do nosso Brasileirão Rainbow Six. Difícil falar? Difícil, Difícil, enrola a língua. Brasileirão Rainbow Six. Mas você sabe que durante toda a semana tem muito conteúdo sensacional nos canais da Ubisoft Sports, entrevista, trash talk, arte do Cid. Putz, é gostoso, né? Você gosta? Eu amo. E você? A melhor parte é fazer o trash talk, ficar escutando o que eles conversam durante a partida, ou antes, que daí que vem coisa boa. Geralmente, tipo, eu vou dormir de madrugada porque eu fico ouvindo a partida inteirinha. Eu já sei qual é o ponto que eu vou pegar, mas eu gosto de ouvir tudo. Que beleza, eu gosto muito também, mas a gente só fala isso porque a gente é pago pra isso? Não, a gente fala porque a gente realmente é apaixonado. E a Paga nós. nosso resumo da semana termina por aqui, mas fica ligado nos canais da Ubisoft e Spots que a gente volta com muito mais coisa sensacional. Até lá, tchau, tchau.